Olá, sétimo ano, bom dia. Então, na nossa aula de arte de hoje, eu vou falar sobre a representação, do divino na arte e vou falar sobre a dança na Idade Média. A dança na Idade Média ela não era nada bem vista, principalmente pela igreja, a qual tinha grandes convicções morais e a dança não era vista nada com bons olhos. Porém, em algumas celebrações religiosas do calendário religioso católico cristão, as danças elas ganhavam um cunho diferente e não era tão mal vista assim pela igreja. Uma dessas ocasiões onde a dança era atribuída às festas religiosas era o Fête de Fos, que é Festa dos Loucos, celebradas entre 26, 27 e 28 de dezembro, próximo da passagem do ano, incluía danças. O uso das máscaras carnavalescas e festividades públicas, do qual o eclesiástico, a igreja costumava participar ativamente, estava lá associado a essa dança, essa festa dos loucos. Alguns, alguns estudiosos dizem que essas festas penduravam-se dias e noites, madrugadas, e não eram nada moralmente comum. A igreja propusia, os eclesiásticos propusiam. Mas então vamos lá. Também acreditava-se por alguns historiadores que essas festas elas tinham origem, romana, na época que o Império Romano era a religião dele era politeísta, tinham vários deuses, né? Então era um dos deuses do que eles cultuavam, que eles festejavam era Saturno nessa época. Então acredita-se que houve a mesclação, Mesmo eles agora sendo cristãos católicos, eles faziam a festa, mas com um cunho diferente. E entre a dança praticada nesse tempo, nessa época, nesse período de festa, estava a carola. A carola era uma dança de roda muito comum, que tinha um andamento lento e era executada com um círculo fechado ou aberto, e que os participantes davam as mãos ou segurando pelos antebraços, Já tinha também outra dança, que era o tripúdio, que era uma dança parecida com a valsa, a dança de três tempos, que os participantes não tinham contato corporal. Ele fazia parte dos repertórios litúrgicos e era praticado, né, pelos religiosos. Por exemplo, a véspera do Natal era muito comum se praticar o tribúdio. Agora vamos falar sobre a representação do sagrado, para a antiguidade, nas religiões mais antigas. No Egito antigo, os egípcios eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses, de várias formas, vários rostos, vários caráteres. E eles expressavam isso nas suas pinturas, É claro, nas suas pinturas, inclusive, nos achados por aí afora da arqueologia, os arqueólogos encontram essas pinturas aonde os egípcios tentavam, expressar os seus deuses, Mun, Ra, que eram muito comuns as palavras, Mun, Ra, até no próprio um dos mais famosos faraós, Tutankhamon. Na Mesopotâmia também não era diferente. A maior parte da população, constituída por povos suméricos, babilônios, assírios e cadeus, acreditavam também em diversos deuses. E eles também acreditavam que os deuses tinham ações e sentimentos, e emoções parecidas com as dos humanos. E eles também tentaram reproduzir à sua forma os seus deuses, Metade ser humano, metade animal. Já na cultura indígena, a gente não vê assim uma representação. Trazendo para cá para o nosso país, a gente tem índios. E a gente não vê essa representação, digamos, em nenhum artesanato, que eles possam estar fazendo essa representação. Então, assim, eles acreditavam sim em diversos deuses,
mas a representação para os indígenas eram bem diferentes do que essas antigas civilizações. E como o povo indígena não era um só, eram várias etnias, então a gente não pode também pecar para dizer que todos acreditavam naquela mesma divindade. Então eu acho que mudando de etnia para etnia, eu acredito, né, e estudiosos também, que esses deuses, o sagrado para eles era diferente. A exemplo disso está o povo tupi-guarani, porque para eles já tinham essa representação do sagrado, de algo como supremo. Então, o trovão era algo que para eles era a representação mais nítida que eles tinham do sagrado. Na Grécia Antiga também não é diferente, né? A Grécia Antiga era um país, né, onde os povos acreditavam em diversos deuses, né? A deusa Atenas, o próprio Zeus, que era o pai de todos os deuses, né? E acreditava-se também que os deuses tinham as fisionomias igual a dos seres humanos e ao mesmo tempo também tinham sentimentos, expressões, mas eles tinham algo diferente dos próprios seres humanos, né? Eles eram deuses, né, na mitologia grega. E eles faziam essas representações através das suas obras de arte, das suas pinturas, dos seus deuses, né, da sua crença através dos seus deuses, né, como Vênus, né, que seria Afrodite, a deusa grego-romana, ou então o próprio Zeus, e entre outros diversos deuses da mitologia grega. Também nas civilizações mais antigas trazidas na África, existiam vários deuses que hoje a gente conhece por nomes comuns aqui na Bahia, pela questão da afro-brasilidade, né? A questão dos povos escravizados trazidos de África para cá para o Brasil na condição de escravos. E eles também reproduziam esses deuses que eram de diversos países, até porque a África em si ela é um continente muito grande e muito abrangente. Então, a representação para eles também era muito forte. Mas assim, eles não pintavam, não desenhavam como seriam esses deuses. Apesar que um argentino, naturalizado baiano, brasileiro, Caribé fez essa representação. Inclusive tem no Museu Afro, que fica ali no Terreiro de Jesus, essa representação de como seriam os deuses para os africanos, né? Para os povos africanos, para uma parcela deles, né? Até como eu falei, porque o continente africano é um continente muito grande, então são diversos países naquele continente. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar, viu? Vou estar passando atividade para vocês, estudem.